Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá para mais uma aula de geografia. Então, dando continuidade, né, ao que nós já vimos, hoje, só para relembrar, vamos falar um pouquinho do conceito, né, de capitalismo e vamos começar hoje a falar da DIT. O que é a DIT? É a Divisão Internacional do Trabalho, tá bom? Começamos hoje e vamos desenrolar aí esse processo nas próximas aulas, tá certo? Então vamos lá, o que é o capitalismo? O capitalismo ele é um sistema econômico que visa a autonomia dos empresários em relação ao Estado. Ou seja, a relação desse sistema ela é baseada na lei da oferta e da procura, tá bom? E é baseado também na fixação dos preços dos produtos, tá bom? De acordo, esses preços eles são fixados de acordo com a procura deles, tá? Então, fora isso, existe uma outra classificação, existe um outro conceito que está embutido aí dentro da questão do capitalismo, que é muito importante que a gente se recorde, tá? Que é a questão do lucro, né? Que é o valor agregado sobre o custo de produção de determinado produto. Ou seja, quanto menos eu gastar para produzir determinado produto, maior será o quê? Será o meu lucro, né? Eu vou ganhar mais, tá certo? E aí, nesse sistema de produção, existe toda a questão do quê? Da divulgação do produto, né? Então aí nós teremos o quê? As mídias vinculando as propagandas referentes aí aos produtos, tá certo? E essas propagandas, conforme a gente vai recebendo informação e vendo a criação de novos produtos, você para ver que aquele produto que você tem, ele já está ultrapassado, ele já está obsoleto. E aí você vai querer o quê? Um novo produto. Então, isso que vai girando essa questão do sistema capitalista, né? A gente tem essa necessidade do ter, né? Porque é o que vai aí sendo comercializado, é o que vai sendo passado, né? Bom, e agora vamos entrar na DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho. Então, o que é a DIT? É uma forma que o mundo ele está dividido, né? Considerando o quê? As atividades econômicas. Ou seja, a DIT nada mais é do que o mundo ele é dividido por tarefas. Então, cada país dentro deste processo, ele vai ter o quê? A sua função, tá? Então, e esse processo da DIT, ele vai se expandindo, né? Conforme o desenvolvimento dessas relações capitalistas entre os países, tá? Entre esses meios de produção. Então, isso vai se intensificando e é o que nós vamos chamar de globalização, ok? Então, essa divisão internacional do trabalho, ela acaba, de certa forma, hierarquizando os países, né? Então, aí nós vamos ter a questão da classificação dos países, né? Como que esses países, eles são vistos, ok? Então, nós podemos dividir a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, em dois períodos, tá? Então, a antiga DIT e a nova DIT. Então, a antiga DIT é chamada de velha DIT, tá bom? E ela compreende desde o surgimento do capitalismo até mais ou menos metade do século XX, tá bom? Nesse período, os países eles eram divididos em dois grupos distintos, que nós chamávamos de metrópole e colônia, tá? A colônia, ela era detentora do quê? Do capital, da produção manufatureira, das grandes embarcações, da parte tecnológica, né? E a colônia nada mais é do que ela fornecia a matéria-prima para quem? Para essas metrópoles, tá? E a mão de obra, a parte de alimentação, de minérios, né? E com o passar do tempo, esse conceito
ele foi o quê? Foi mudando, conforme foi evoluindo, né? Esse conceito foi de colônia e metrópole foi se tornando ultrapassado, então foi mudando. E aí nós vamos ter uma nova classificação, não chamávamos mais de metrópole e nem de colônia, e passamos a chamar de país desenvolvido e país subdesenvolvido, que nada mais é do que dizer quem explora e quem é explorado, tá? Então, a metrópole, ela tinha o quê? Domínio sobre a colônia, de certa forma, por quê? Porque ela é detentora do capital, do dinheiro, né? Então, meio que ela que ditava a regra, quanto ela ia pagar pelo produto da colônia, tá? Bom, isso na antiga DIT, e aí nós vamos ver o desenrolar disso nas próximas aulas com mais riquezas de detalhes, tá bom? E a nova DIT? A nova DIT, ela vai surgir quando? Na metade do século XX, e ela vai ser acabar sendo distinguida por 3 grupos de países, podemos dizer assim, tá? 3 classificações. Então, nós vamos ter o grupo dos países que são considerados países desenvolvidos, tá? Que continua sendo formado por quem? Pelos países que têm detenção de capital, de tecnologia, que acaba fornecendo dinheiro para os países que necessitam, que não são tão desenvolvidos quanto eles, né? Então, esses continuam sendo os países desenvolvidos, tem essa classificação. Nós vamos ter os países que são subdesenvolvidos, que dependem, né, do que esses países desenvolvidos comprem a sua matéria-prima. Então, esses países subdesenvolvidos, eles vão continuar sendo fornecedores de matéria-prima, fornecedores de minérios, fornecedores de mão de obra, fornecedores do quê? De alimentos, tá? Então, são esses países subdesenvolvidos, tá bom? E por um outro lado, nós vamos ter os países que são considerados emergentes, né? São os considerados subdesenvolvidos e industrializados, tá bom? Que eles acabam se distinguindo por quê? Porque eles já têm um processo interessante de industrialização. Interessante por quê? Porque ele apresenta características econômicas dinâmicas, tá? Porque ele ainda tem um mercado consumidor muito expressivo, né? Ele vai ter também mão de obra barata para fornecer, se comparar com um país desenvolvido, tá? E os países subdesenvolvidos industrializados, eles possuem incentivos fiscais e eles também têm uma legislação ambiental mais flexível, né? Então, esses países emergentes, eles acabam que se esforçando mais, tá? Para continuar pertencendo a essa classificação, mas não deixa de estar ainda numa posição periférica desse sistema capitalista, tá bom? Nas próximas aulas, nós vamos dar continuidade e vamos ver aí a questão do que foi um capitalismo comercial, o capitalismo industrial, até chegar nos dias de hoje do capitalismo tecnológico, tá bom? E aí nós vamos dar continuidade. Só para lembrá-los, como sempre, estarei aqui na plataforma online, tá? O tempo inteiro da aula de vocês para nós tirarmos dúvidas via chat e consultem aí o material também que estou deixando disponível, tá bom? E a tarefa estará lá no link tarefas. Um beijo a todos. Tchau, tchau.